Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade a esse comentário bíblico para você, tipo videoteca. E nós estamos no livro dos Salmos. Os Salmos é o maior livro de toda a Bíblia, possui 150 capítulos, 2.461 versos. Nas nossas Bíblias, ele se encontra como o 19º livro canônico e o segundo da terceira divisão, que são os livros poéticos. O primeiro vem Jó, depois Salmos, depois Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São esses 5 livros considerados poéticos no nosso Antigo Testamento. Nas Bíblias hebraicas, o Salmo encabeça a terceira divisão. A Bíblia hebraica tem a Torá, depois Navim, que são os profetas, e tem profetas anteriores e posteriores, e Ketuvim, que é a terceira divisão, que começa com o livro dos Salmos. Muitas vezes eles falavam na lei, nos profetas e nos Salmos, se referindo a Jesus. O livro dos Salmos é o mais cotado no Novo Testamento. Nós temos 186 referências do livro dos Salmos no Novo Testamento. E o livro pode ser dividido em 5 livros. O livro 1, que tem a ver com Gênesis, esses salmos focalizam no ser humano e na criação. O livro 2, que vai do Salmo 42 e 72, que é onde nós vamos começar agora, focaliza em temas de livramento e redenção. No livro 1, que vai do Salmo 41, do 1 ao 41, o tema principal do nome de Deus é Jeová, Yahweh. Mas no livro 2 agora é Elohim. E no livro 3 também Elohim, que corresponde ao livro Levítico, que é do Salmo 73 a 89, e contém adoração e santuário. E o livro 4, do Salmo 90 a 106, aponta para o livro de Números e fala do deserto e os caminhos de Deus. E o último livro, o livro 5, que vai do Salmo 107 a 150, aponta para o livro de Deuteronômio e dá ênfase na palavra de Deus e do seu louvor. Nós concluímos o vídeo passado, o Salmo 41, e conclui com o verso 13, dizendo assim: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. Se você notar no livro 2, Salmo 72, o último verso do Salmo 72 diz assim, verso 9, né? Bendito seja para sempre o seu glorioso nome, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Parecido com o Salmo 41, 13. Aí tem o verso 20 que diz aqui, fim daqui as orações de Davi, filho de Jessé. Né? Aqui, fim das orações de Davi, filho de Jessé. No final do livro 3, Salmo 89, verso 52 diz, Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. No final do Salmo 106, que é o final do livro 4, no final do Salmo 106, verso 48 diz, Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga amém. E no final do Salmo 150, verso 6, que é o final do livro 5, diz, tudo que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Então os Salmos nos convida a louvar. Salmo 42, agora que nós vamos comentar, é um masquil para o cantor mora entre os filhos de Corá. Masquil quer dizer o ensino, um salmo que ensina para o cantor mor aos filhos de Corá. Então esse é um salmo didático, masquil quer dizer didático, de ensino. O Salmo 42 e 43, cada um desses salmos pode ser considerado como um cântico independente. Mas os do Salmo 42 e 43 funcionam bem juntos como um cântico em 3 estrofes. Eles compartilham um refrão. Salmo 42, verso 5 e verso 11, e Salmo 43, verso 5. O texto do 43, 2 é quase o mesmo do 42, 9.
e ambos expressam o desejo de retornar à presença de Deus no santuário. Salmo 42, 2, Salmo 43, 3 e 4. Nesses salmos, o cantor lamenta suas circunstâncias, ligados a inimigos que desprezam a Deus e oprime os seus servos fiéis, que o impede de praticar o culto no santuário central. Cantar isso na adoração coletiva fomentaria de forma especial um sentimento de anseio, expectativa nos fiéis para que pudesse aprender a participar do culto buscando a presença de Deus, a lamentar quaisquer circunstâncias que se impedissem de participar e considerar sua participação no culto como um grande presente do Senhor. Certamente não é uma pesada obrigação cultuar a Deus. Outros salmos expressam o anseio que inclui o Salmo 63, o Salmo 84. Vamos então notar esses dois salmos, 42 e 43. Começa com a sede da alma. Aqui a alma anela por servir a Deus no seu templo. Diz assim: como servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Essa corrente das águas, o servo brama, dá a impressão que o servo está com sede. Porém, há uma outra tradução que diz que o servo, ele, ao fugir da vítima, ele deixava, de um leão feroz que eu queria perseguir, ele deixava o seu suor e aí o seu cheiro, e isso atraía a presa. Então o servo corria para as águas, entrava nas águas, e ao entrar nas águas, as águas limpavam o cheiro do seu corpo, e aí pronto, despistava o seu perseguidor, o seu inimigo. Então o servo anseando pelas águas significa correntes de água, nota que é águas que vão correr para escapar do inimigo. Assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Também está relacionado com sede, porque o verso 2 diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. Aqui mostra a sede daquele que busca Deus. Jesus disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aqui mostra a sede que a alma tem. A alma tem sede da comunhão com Deus, a alma tem sede da paz de Deus, a alma tem sede do perdão de Deus, a alma tem sede do consolo de Deus, a alma tem sede do gozo de Deus, a alma tem sede da proteção de Deus e a alma tem sede da adoração a Deus. Olha só, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite. O salmista estava chorando, clamando, como nós dissemos. Isso normalmente é expressões da alma, não é? Note no verso 2, a minha alma. Verso 3, as minhas lágrimas servem de mantimento, dia e noite, porquanto me diz constantemente: onde está o teu Deus? Principalmente na aflição, na angústia, sempre vê aqueles que dizem: ué, cadê o teu Deus agora? Não é como Jesus na cruz: ué, confiou em Deus? Ele que o livre agora. Aponta: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz e alegria e louvor, e com a multidão festejava. Por que está batida a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Salmo 42, verso 5. Lembra também, para aqueles que têm harpa cristã, o hino 193 da harpa, que diz: por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas? Espera em Deus, não é? Porque está abatida a minha alma e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Verso 6, o meu Deus dentro de mim, o meu Deus dentro de mim, a minha alma. Deus habita no coração que o busca, Deus habita na alma. E isso é uma revelação tremenda
de ter Deus já dentro de nós, que o salmista diz no Salmo 42, verso 6, o meu Deus dentro de mim, a minha alma está batida, porquanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Aqui dá uma descrição da geografia de Israel, Jordão, o monte Hermon, que era o monte da onde o Senhor ordena a bênção, no Salmo 133, e o pequeno monte, talvez esse pequeno monte pode se referir ao Monte Sião. Um abismo, aqui diz esse verso, é muito interessante, 42:7, né? Para aqueles que gostam de pecar e ir pecando, olha só, um abismo chama outro abismo. O ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado por mim. Aqui lembra Jonas no ventre do peixe, que diz que as vagas passavam sobre sua cabeça e as algas se enrolavam, Jonas capítulo 2. Não é? E um abismo chama outro abismo. As pessoas que vivem no pecado, normalmente um abismo vai chamar outro abismo. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia. De dia nós temos a misericórdia, diz que a cada manhã a misericórdia do Senhor é nova, e de noite sua canção estará comigo, o seu louvor. A misericórdia de Deus são a causa de não sermos consumidos, por isso devemos louvar. E de noite sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Orar ao Deus da minha vida. Que salmo lindo, maravilhoso, que nos expressa a buscar a misericórdia, louvar ao Senhor e orar ao Senhor. Essas são práticas da adoração. A verdadeira adoração envolve isso, confissão de pecados, pedindo pela misericórdia, envolve louvar a Deus pelo perdão e pela sua graça que nos é concedida, e orar ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha. Deus é sempre comparado a uma rocha, com algo firme, em que nós podemos confiar. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esquecesses de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Então note que aquilo que nós falamos no verso 1, a serva fugindo, tem a ver aqui com o verso 9, a opressão do inimigo. A serva desejava as correntes das águas para limpar o seu corpo e assim poder escapar do seu adversário que tentava devorá-la. Mas também indica a sede, não é? Como o verso 2 aponta. Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o seu Deus? De novo, verso 3 e verso 10, onde está o seu Deus? Salmo 46 vai responder, o nosso Deus está no seu santuário, não é? Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Israel foi diversas vezes desafiado por causa disso, porque o Deus de Israel não era um ídolo como as demais nações. As nações tinham ídolos de prata, de pedra, de ouro, né? E eles podiam dizer, aqui está o nosso Deus. Mas Israel, o Deus de Israel era invisível, e diversas vezes perguntavam, onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Porque Deus é invisível. E quando as pessoas ainda passam por uma angústia, uma dificuldade, tem gente que ainda vem, onde é que está o seu Deus agora, não é? O nosso Deus, ele é invisível. Mas de acordo com o salmista aqui, ele mesmo responde que Deus está dentro dele, né? Olha verso 6, o meu Deus dentro de mim, a minha alma está abatida. Mesmo Deus dentro dele, a alma se encontrava ainda abatida. Né? Então eles perguntam, onde está o seu Deus? Verso 10. E aí, onde está o seu Deus? Por que a pergunta? Porque o verso 11 diz, por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. A alma é convidada a esperar pacientemente em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, meu Deus. Muitas vezes o servo de Deus passa angústias, mas serve para ele aprender a esperar em Deus. Esperar em Deus e ainda ver a salvação. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus.
Com isso, Salmo 42 termina, o 43 é paralelo, né? Vai fazer algumas estrofes aqui similares. Olha só, oração para que seja restituído aos privilégios do santuário. Começa o Salmo 43 assim: faze-me justiça e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia, livra-me do homem fraudulento e injusto. Alguns também dizem que o Salmo 43 é um salmo de peregrinação, daquele que está caminhando para o templo, junto com outros salmos, como do 120 ao 134, também é salmo de peregrinação. O Salmo 43 pode ser considerado um salmo do peregrino, de peregrinação, como o 48, como o 76, como o 84, como o 87 e do 120 ao 134. Diz aqui: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto. A petição de um livramento de Deus. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Pergunta. Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Não deveria acontecer isso, não é? Mas muitas vezes o servo se sente tão oprimido que se vestia de luto. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guie e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Aqui o anseio de ir ao santo monte de Deus e aos tabernáculos de Deus, aos tabernáculos eternos, né? Envia a tua luz, envia a tua verdade. Muitas vezes quando nós estamos em angústia, como ele menciona, luto, está tudo escuro, então ele pede a luz, ele pede a verdade, ele pede para que o guie a presença ao seu santo monte e aos teus tabernáculos. Verso 4. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. Deus é que alegra o nosso coração. Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu, com harpa, com instrumentos de cordas. Isso é o saltério, né? Instrumentos de corda para louvar e adorar ao Senhor ao ir ao altar de Deus. Essas são as atitudes próprias quem vai ao altar. Quem vai ao altar leva o seu sacrifício, a sua entrega. Quem vai ao altar muitas vezes batalha contra os inimigos de Deus em oração. Quem vai ao altar também vai para um lugar de gratidão, para adorar e louvar ao Senhor. Quem vai ao altar leva a sua adoração. Jesus diz que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quem vai ao altar também leva a sua confissão de pecados. Quem vai ao altar leva a sua comunhão com Deus. Então tudo isso é importante, são as atitudes próprias de ir ao altar. Orar, buscar, clamar, adorar, são atitudes, confessar, ter comunhão, adoração, são atitudes próprias de quem vai ao altar. Verso 5 lembra o verso 5 do Salmo 42 e também lembra o verso de número 11 do Salmo 42. Aqui, ó, verso 5 do Salmo 42 diz: porque está batida a minha alma. Verso 11 do Salmo 42, porque está batida a minha alma. E no Salmo 43, verso 5, por isso que nós dizemos que esse Salmo um complementa o outro, 42 e o 43, porque está batida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Então, Salmo 42 e 43 forma quase que um conjunto, os dois juntos. E aí esse por que te abates, ó minha alma, é como o coro desse salmo, né? Como aquilo que se repete. Por que te abates, ó minha alma, não é? Espera em Deus e ainda o verá a sua salvação. Espera em Deus, espera em Deus. Muitas vezes a alma se abate, muitas vezes a alma se perturba,
e é preciso esperar em Deus. A nossa alma às vezes é impaciente, ela cria ansiedades, e aí ela precisa aprender a esperar em Deus. Por que te abate a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei, Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Agora vamos para o Salmo 44. Esse é um hino para que quando o povo de Deus como um todo sofrendo alguma calamidade pelas mãos de seus inimigos, estava buscando o socorro do Senhor. Alguns salmos são exatamente isso, socorro a Deus. A calamidade é particularmente dolorosa. Uma vez que Deus escolheu o seu povo, Ele deu um lugar especial e os favoreceu sobre seus inimigos no passado. Todavia, o foco coletivo não é impessoal. Cada membro da congregação identifica-se com o povo todo, usando os pronomes no singular, meu, minha, esses possessivos. Verso 4, verso 6, verso 15. Quando a congregação adoradora canta isso, fazem mais do que simples apresentar sua petição diante de Deus. Lembram-se também da sua posição privilegiada com Deus, da obrigação de guardar a fé, a santidade, a infalível lealdade de Deus e o seu propósito para o seu povo. Salmos similares ao 44, nós vamos encontrar o 74, o 77, o 79, o 80 e o 83. Em alguns casos, a razão para a calamidade é obscura, como aqui. Em outros, é reconhecida como resultado da infidelidade do povo, como no Salmo 79, verso 8. Mostra que muitas vezes a calamidade vem devido à infidelidade. Vamos ao Salmo 44. O povo de Deus recorda os favores antigos e roga o livramento dos males presentes. É um salmo, é um masquil para o cantor mor entre os filhos de Corá. Esse livro 2, ele começa com os salmos dos filhos de Corá. Então é um masquil. Masquil quer dizer um salmo didático, traz um ensino. Vamos lá, Salmo 44, diz assim: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaram em seus dias nos tempos da antiguidade. Eles estão lembrando aquilo que Deus fez nos tempos antigos. Então estão pedindo: o Senhor livrou no passado, livra-nos agora. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste seus dias nos tempos da antiguidade. Como expeliste as nações com a tua mão, e os nossos pais plantastes, como afligiste os povos e aos nossos pais alargaste. Eles estão lembrando as maravilhas que Deus fez ao afligir os povos, ao estabelecer largueza para os pais na terra. Verso 3, lembra a conquista da terra, o livro de Josué. Pois não conquistaram a terra pela sua espada. Que lembrando que não foi a força deles, o poder militar, mas a grandeza de Deus. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço salvou, e sim a tua destra, o teu braço. Alguns salmos diz: a destra do Senhor faz proezas, não é? Mas sim a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, quer dizer, a luz da tua face, o teu favor, a luz que nos traz luz, que ilumina o nosso caminho, porquanto te agradasses deles. Como é bom quando Deus se agrada de um povo. Por isso que diz: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Tu és o meu rei. O reconhecimento de Deus como verdadeiro monarca. Não o monarca que se assentava, mas sim o Deus. Tu és o meu rei. Ó Deus, ordena salvações para Jacó. Traz salvação para Jacó, para o teu povo Israel. Às vezes é chamado Israel, outras vezes Jacó,
que são os descendentes de Jacó. Salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos. Deus é que traz a vitória. Pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Eles se levantam para cair, nós vamos pisar. Pois eu não confiarei no meu arco. Note que a confiança não estava na força da espada, no cavalo, no arco, nem na minha espada me salvará. Tá vendo? Nem no arco, nem na espada. A confiança estava em Deus. Mas tu nos salvaste de nossos inimigos e confundistes, tá vendo? A confusão pertence aos inimigos, ao ímpio. Confundiste os que nos aborreciam. Em Deus nos gloriamos todo dia e louvamos o teu nome eternamente. Sela, sela aqui é um silêncio. Em Deus nos gloriamos todo dia. Como é bom se gloriar em Deus todos os dias. E louvar o teu nome eternamente. Por toda a eternidade iremos louvar o Senhor. Diz que o louvor é a única coisa que não acaba na eternidade. Nós continuaremos louvando ao Senhor. Mas agora tu nos rejeitaste e nos confundisse. Lembra que a confusão pertence ao inimigo, ao ímpio. Mas de vez em quando o povo de Deus fica confundido, tu nos rejeitaste e nos confundisse. Talvez, aqui não fala, mas no Salmo que nós dissemos, o Salmo 79, verso 8, diz que é por causa que eles abandonaram o Senhor. Mas agora tu nos rejeitaste, nos confundisse, e não sais com nossos exércitos. Então, como Deus não saía, a derrota era certa. Tu nos faz retirar-nos do inimigo, tá vendo? Faziam eles fugir diante de seus inimigos. E aqueles que nos odeiam, nos tomam como saque. Aqui é o reconhecimento da derrota diante do inimigo, provavelmente porque deixaram a Deus. Tu nos entregastes como ovelhas para comer e nos espalhasse entre as nações. O povo de Deus diversas vezes é comparado à ovelha. Salmo 23 também traz essa ideia: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como ovelhas, não é? Nós somos entregues. Jesus também diz: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas, não é? Aqui o povo é comparado: tu nos entregaste como ovelhas para comer e nos espalhasse entre as nações. Lembra aqui o exílio, lembra aqui o cativeiro, quando eles foram espalhados, principalmente Israel, foi espalhado entre as nações. Tu vendes por nada o teu povo e não aumentas a tua riqueza com o seu preço. Ou seja, o povo foi vendido aos seus inimigos e Deus não ficou mais rico com isso, não é? Tu vendes por nada o teu povo, foi vendido por nada mesmo. E não aumentas a tua riqueza com o seu preço, comparando a grande riqueza do Senhor Deus. Tu nos fazes o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria daqueles que estão à ronda de nós. Eles se tornaram cântico, provérbios, escárnio, zombaria dos seus inimigos. Tu nos põe por provérbio, tá vendo, entre as nações, por movimento de cabeça entre os povos. Todos passavam, meneavam a cabeça. Lembra Cristo também na cruz, não é? Todos passam, maneiam a cabeça. Tu nos põe por provérbios entre as nações. As nações perguntam: onde está o Deus deles? Esse é o provérbio entre as nações. A minha confusão está constante diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre. O povo ficou envergonhado ao perder. Aí eles perguntam: onde está o seu Deus? Aí é que está a confusão toda. A voz daquele que afronta e blasfema por causa do inimigo e do que se vinga. Tudo isso nos sobreveio. Todavia, não nos esquecemos de ti. Veio, mas eles dizem que não tinham se esquecido de Deus. Nem nos houvemos falsamente contra o teu conserto. Então aqui não diz a razão da calamidade, visto que eles não se esqueceram, nem se houveram falsamente contra o teu conserto.
o nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Ainda que nos quebrantasses no lugar de dragões, os inimigos aqui são vistos como dragões, e o grande dragão, a grande serpente, Satanás, é o grande inimigo, e nos cobristes com a sombra da morte. Sentiu a sombra da morte. Se nós esquecermos o nome do nosso Deus, e estendermos as nossas mãos para um Deus estranho, estender as mãos para buscar ajuda do Deus estranho, porventura não conhecerá Deus isso? Pois ele sabe os segredos do coração. Deus é aquele que sonda os corações e as mentes e conhece todos os segredos de nossos corações e de nossas mentes. E aqui o Salmo 44, 21 revela isso, pois ele sabe os segredos do coração. Sim, por amor de ti, somos mortos todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Aqui aponta para Cristo, indo para a cruz. Lembram Isaías 53, não é? O povo de Israel interpreta Isaías 53 relacionado a eles. Nós, cristãos, interpretamos Isaías 53 relacionado ao Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o povo interpreta por causa do Salmo 44, verso 22. Fomos mortos todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Isaías 53, verso 8. Nós interpretamos que a ovelha para o matadouro é Cristo, foi como ovelha muda para o matadouro. Interpretamos como Cristo, e aqui o povo interpreta usando Salmo 43, 22. Mas assim como Isaías 53, 8 se refere a Cristo, Salmo 44, verso 22 também. Se por amor de ti somos mortos todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dorme, Senhor, acorda, não nos rejeite para sempre. Pede o despertar, o acordar, para que Deus não rejeite o seu povo para sempre. Pois que escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. Pede a Deus, por que esconde a tua face? Por que não vê a nossa miséria, a nossa opressão? É uma pergunta. Aqui há mais uma pergunta. Na Bíblia existe cerca de 3.254 perguntas. 3.254. Se você procurar é capaz de achar até mais, né? Mas 3.254 perguntas. E essa é uma delas. Por que escondes a face e esquece da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma, aqui lembra o Salmo 42, 43, pois a nossa alma está batida até o pó, o nosso corpo curvado até o chão, né? Servidão, levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Ó Deus, tem misericórdia de nós, o Salmo diz, e levanta e resgata. Vamos lá agora ao Salmo, com isso termina o Salmo 44, vamos ao Salmo 45, que é uma descrição profética da união entre Cristo e a sua igreja, não é? Um salmo lindíssimo, ungido de Deus e a sua noiva, que nós consideramos a igreja. Era um salmo, claro, de Davi, como um cântico de amor, diz aqui Masquil, que é um salmo didático, não é? Para o cantor mor, entre os filhos de Corá, sobre Sozanim, os filhos de Corá sobre Sozamim. Então, o salmo didático, novamente dos filhos de Corá, não Davi, mas sim dos filhos de Corá, mas mostra um ungido de Deus e a sua noiva, provavelmente o rei com a sua noiva, ungido de Deus e a sua noiva. Então esse salmo é um salmo messiânico, está entre os salmos messiânicos. Os salmos messiânicos é o Salmo 2, que é o salmo do ungido, das nações contra o ungido, Salmo 8, onde as crianças louvam, Salmo 16, onde não permitirá que a minha alma fique no inferno, Salmo 22, que mostra Cristo na cruz, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Salmo 41, Salmo 45,
Salmo 68, Salmo 69, Salmo 72, Salmo 89, Salmo 102, 109, 110, 118. Todos esses salmos são considerados messiânicos. Olha como esse salmo menciona esse masquil, que é um salmo dático, um cântico de amor dos filhos de Corá sobre Sozanim. Sozanim quer dizer sobre os lírios, é isso que quer dizer o Sozanim, os lírios. Vamos lá. O meu coração ferve, como a água ferve, com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante do rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Então o coração ferve, a língua como uma pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens, e a graça se derramou em teus lábios. Esse que é mais formoso que os filhos dos homens é Cristo. É um salmo profético. Tu és mais formoso que os filhos dos homens, e a graça se derramou em teus lábios. Conforme ele falava a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada coxa, ó valente, com a tua glória e majestade. Aqui lembra o rei cingindo da sua espada coxa, ó valente, com a tua glória e majestade. Lembra que espada também é um dos símbolos da palavra de Deus. Cinge a tua espada com a coxa, ó valente, com a tua glória e majestade. E nesse teu resplendor cavalga. Representa também a volta aqui de Cristo, que vem cavalgando sobre um cavalo branco. E nesse teu, Apocalipse 19, nesse teu esplendor cavalga prosperamente por causa da verdade, da mansidão, da justiça. Olha que coisa linda, encontramos no verso 4. Verdade, mansidão, justiça, tudo caminham junto, não é? Por causa da verdade, da mansidão, da justiça, e da tua destra ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. Não é? É um grande valente o rei. O teu trono, ó Deus, que coisa linda. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. O trono de Deus é um cetro de equidade, né? O céu é o trono de Deus, de acordo com Mateus 5,34. De acordo com Mateus 23:32, Deus está sentado nesse trono. De acordo com Hebreus 12:2, Jesus se assentou à destra do trono de Deus. De acordo com Apocalipse 7:15, João viu as multidões diante do trono de Deus. No Apocalipse 14:5, os que estão diante do trono de Deus são irrepreensíveis. Apocalipse 14:5. O rio da água da vida procede do trono de Deus, no Apocalipse 22:1. E os servos de Deus lhe servirão diante do seu trono, Apocalipse 22, verso 3. Então aqui são algumas menções do trono de Deus. O trono de Deus é eterno, é perpétuo, eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade, de justiça. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Que maravilha! Aqui a unção é associada à alegria. Por isso, o teu Deus ungiu com óleo de alegria. O óleo é um dos símbolos do Espírito Santo. A unção, o óleo de alegria, não é? Da unção, mais do que todos os teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra e aloés e acácia, são coisas aromáticas, por isso cheiravam na época, né? Desde os palácios de marfim, de onde te alegram. Diz que Acabe fez um palácio de marfim na Samaria, e aqui desde os palácios de marfim, de onde te alegra. Marfim, normalmente tem lá, encontra-se no chifre do elefante, tirava-se, fazia de marfim o palácio. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas. À tua direita estava a rainha, ornado de finíssimo ouro de
Ofir. A rainha se punha o ouro para parecer-se mais ainda, não é? Talvez passava até na pele o ouro de Ofir. Ouve, filha, e olha, inclina os teus ouvidos, esquece do teu povo e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, pois ele é teu Senhor, obedece-lhe. Que verso maravilhoso! De nós devemos obedecer ao rei. 45:11. Então o rei se afeiçoa à sua formosura. Está falando da formosura aqui da rainha. Por ele é teu Senhor, obedece-lhe. Ele é o teu Senhor, obedece. A rainha devia obedecer ao rei, como a igreja deve obedecer o rei Jesus, a noiva, não é? Aqui no verso 11, diz: então o rei afeiçoará a tua formosura, pois ele é teu Senhor, obedece-lhe. E a filha de Tiro está ali com presentes, os ricos do povo suplicarão o seu favor. Aqui sugere um verdadeiro casamento, né? Vieram outros de outros lugares, a filha de Tiro está ali com presentes ricos para entregar. A filha do rei é toda ilustre no seu palácio. A filha do rei, toda ilustre no seu palácio. Parece que é o casamento da filha do rei. As suas vestes são de ouro tecido. Isso é um adorno que nós vamos encontrar, essa adornação da filha do rei no seu palácio. As vestes são como ouro tecido. Levá-la ao rei com vestes bordadas. As virgens que acompanham atrarão a ti. Olha só, as virgens acompanhando, não é? São as damas que acompanham a filha do rei. Aqui sugere uma verdadeira festa de casamento, de união. Lembra as bodas do cordeiro, a igreja, a noiva que já se preparou para o seu amado, o seu ungido. Com alegria e regozijo serão trazidas elas. Entrarão no palácio do rei, aquela festa, aquele cortejo nupcial. Em lugar de teus pais serão a teus filhos, que fará príncipes sobre toda a terra. Serão príncipes, os filhos serão príncipes, não é? Isso aqui traz à luz as bodas do cordeiro. Há 9 textos, né, que nós podemos mencionar que lembra isso. Salmos 45, versos 14 e 15. Cantares de Salomão, também 1:4. Lucas 14:16, as bodas. Lucas 22:16. Efésios 1:10. Apocalipse 7, 9 a 17. Apocalipse 14, 1 a 5. Apocalipse 15, verso 2 a 4. E Apocalipse 19, 7 a 9. Bem-aventurado os que são chamados às bodas do Cordeiro. Então aqui mostra a alegria, não é? Com alegria e regozijo serão trazidos, entrarão no palácio do rei, verso 15. E em lugar de teus pais serão teus filhos, que fará príncipe sobre toda a terra. E o verso 17, farei lembrado o teu nome, de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Coisa linda, coisa maravilhosa, esse Salmo 45. Verso 7 diz, tu amas e aborreces a impiedade, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, a unção do óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Que livro maravilhoso, Salmo 45, fala da alegria que a igreja terá quando chegar no céu, na presença de Cristo, no palácio do rei, né? A alegria do coração do crente, ele é sábio, Provérbios 23:15. Quando o pródigo também retorna a casa, houve festa, alegria. Quando o crente terminar sua carreira, haverá alegria. E quando a igreja subir para as bodas do Cordeiro, haverá grande alegria. Alegria do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja contigo. Se você gostou, coloque aí o sinal do joinha. Ajude-nos a divulgar esse canal. Esse é o único canal que comenta a Bíblia para você sistematicamente, capítulo por capítulo, verso por verso, para aqueles que gostam de estudar e ler a Bíblia em ordem, não um capítulo aqui, outro ali, mas sim estudar, amam a palavra de Deus. É para isso que esse canal foi criado, para te dar amor à palavra de Deus,
para te ajudar a entender a palavra de Deus, para examinar as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna e para viver as Escrituras. As Escrituras não é para aumentar o nosso conhecimento, mas sim para transformar nossas vidas. Que através do estudo da palavra, sua vida, minha vida, seja transformada. Que Deus te abençoe. Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja contigo. O amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Amém e amém.